Seguinte, pessoal, agora a ideia é dar uma passada aqui sobre o site do Web Harvest, tá? Então, como é que você faz para encontrar o Web Harvest? Escreve o nome da criança. Provavelmente o primeiro que aparecer vai ser ele, webharvestsourceforge.net. Abre o site, tá? E aí aqui ele fala sobre ele, tá tudo em inglês, tá? Então, se você não for muito bom de inglês, dificultar um pouquinho, mas não tem problema não. Então aqui tem a home falando sobre o Web Harvest, a forma de processamento, como é que funciona, o padrão, tá? Um overview, tá? Conceito básico, processamento, linguagem de configuração, tá? Então ele é dessa forma aqui, ó. Então aqui seria uma estrutura básica, né? Ele é um XML, há um arquivo de configuração no formato UTF-8, foi declarado uma variável e aí vai, tá? Então, aqui ele fala sobre os data value, as conversões, scripting e aí vai, tá? Não é aqui que a gente vai ver como é que funciona, não. As novidades de versões, né? Você vê, ele é um cara que não sofre muita alteração. É uma pena, poderia deixar ele, a comunidade podia usar, dar uma atualizada e deixar ele bem melhor, né? Com mais facilidades, mas é bem útil, tá? Então você vê aqui, ó, ele foi iniciado em 2006, última atualização em 2010, tá? Tá aí. Demorou 2 anos ou mais para ter uma atualização. Aqui uns screenshots, né? Como ele funciona. Variável, senha, configuração, visualização de informação, visualização de imagem, IDE, tá? Visualização das informações, debug, tá? Então, da IDE, né, no caso. Licença, ou seja, BSD, né? Todo mundo aí que trabalha sabe muito bem esse tipo de licença. Os downloads, então tem o projeto inteiro, né? Source code, ele é open source, né? A gente tem aqui a biblioteca do Jar, as dependências e o Javadoc nesse arquivo aqui e o executável. Então você vai pegar, clicar nesse, aqui as últimas versões, tá? Mas você vai clicar nesse, ele vai vir zipado, você vai descompactar e vai aparecer esse arquivo .jar, tá? É um jar executável. Para quem trabalha com Java está mais que acostumado com isso, tá? Ele pode ser usado tanto para executar diretamente quanto você importar ele lá nas bibliotecas do Eclipse. Conforme for, talvez eu faça um exemplo no Eclipse e usando ele também. Eu vou ver se eu faço isso ou não. E aí você clica, deu download lá no site, vem aqui e manda abrir, tá? Se tiver igual o meu aqui com Java, se não me engano o meu Java tá no Java 1.8, então roda tranquilamente, sem problema nenhum, tá? E é isso. Aí, continuando lá no site, o que a gente tem? Notas, né? Release. E aí é que a gente tem as formas de uso. Então o que acontece? Você tem uma ideia, né? E aí ele dá até aqui o caminho. Acontece às vezes um problema que é o seguinte, eu vou mostrar depois que eu abri ele para vocês, para você ver um tipo de problema que dá. Ocorreu comigo no trabalho, meu último trabalho que eu usei isso daqui foi lá no Ministério do Turismo, então
ele dava alguns problemas, que era o seguinte: eu clicava lá para executar o jar não executava. Eu executava assim, vinha a linha de comando e ele executava. Se era problema na minha máquina, na forma que o Java estava tentando abrir, dava problema. E às vezes também, quando o processamento é muito grande, e eu usei multithread com isso daqui para carregar informação. E no meio do trabalho, ainda mais em multithread, dá um erro, o log dele dá problema, e aí a gente tem que arrumar isso daí, entendeu? Era o principal problema que impedia de abrir ele. Só que ele fala sobre o requisito mínimo, né? Java 2, versão 1.5, né? Execução Java-já para você executar um arquivo .jar na via linha de comando, né? E aí vai abrir o cara aqui. Aqui tem um command line, né? Então, se você quiser executar ele via linha de comando, sem que você abra essa janela, porque aqui é para abrir a janela, né? Abrir a IDE. E aqui é via linha de comando. Aí você tem algumas configurações. Você configura o caminho de onde está o arquivo do config, a pasta de trabalho, se vai executar debug sim ou não, né? Aí tem se usa prox, tá? O nível de log, isso é importante, que às vezes o log fica muito grande se você botar um nível muito detalhado. E se você for usar plugins, né? Classe e passagem de parâmetros, tá? Aqui ele está especificando o que eu estava falando, né? Log level e tal, e aí vai. Passagem de parâmetros, né? O prefixo e o valor, tá? Todo mundo está acostumado com isso, né? Se for usar lá no Eclipse, adiciona a biblioteca. Aqui não usa Maven, então acredito que nem deva ter isso no Maven. Nunca nem pesquisei não, mas eu acredito que não tem. Então você pega o lib, joga lá para dentro do projeto, importa, normal. 2 linhas, passagem de parâmetro, arquivo de configuração, pasta de trabalho, né? Se você olhar o mesmo aqui, arquivo de configuração, pasta de trabalho, passagem de parâmetros, né? Então você vai adicionar uma variável de parâmetro para a execução, se você quer debug sim ou não, se você vai usar algum tipo de prox, né? E credenciais, no caso se o prox precisar de credenciais, né? Login e senha, e manda executar, certo? Aqui ele está dando um exemplo, Java bem simples aqui, né? Ele colocou 3 plugins, criou o config do news, né? Pasta de trabalho cwork, né? Aí variável, login, senha, lib, uma outra variável, tá? Aí debugou, colocou debug e mandou executar. O retorno disso daí, né? Vem do scraper, get context, get articles. E aí você vai entender que esse retorno aqui, né, no caso que vem do Java, que está dentro do scraper que está em execução, né, ele é com base nesse arquivo aqui de news, tá? Mas a ideia aqui é só para você saber que tem como usar via, se você quiser colocar no Eclipse, NetBeans, via IDE, linha de comando, tá? Aqui ele tem falando se você quiser criar algum tipo de plugin, como você faz para criar, né? Alguns plugins já foram criados e são usados aqui dentro dele, né? Database, mail, zip, FTP, token, JSON to XML, XML to JSON, tá? A gente tem exemplos, isso aqui são exemplos mesmos, então se você clicar você vai dar download do exemplo, e é um exemplo que é funcional. Eu não sei se todos ainda estão funcionando,
até porque os sites vão mudando e tem acesso à web. Eu realmente não sei se todos estão funcionando. Da última vez que eu testei esse do Google Images, está funcionando. Eu não vou usar esse daqui no, no treinamento não, tá? Porque a ideia é usar um site que eu vou usar ou o site de convênios ou Globo.com para acessar pegar as notícias e no caso do site de convênios do governo federal para pegar informações do Siconv. Algumas linhas só para vocês entenderem como é que funciona. Eu não vou usar nada acessando a autenticação, porque dá também. E já para entender, uma das restrições que a gente tem no momento de fazer o web scrap e os sites que são preparados para isso é justamente os que tem CAPTCHA. Então, sites que tem CAPTCHA realmente não tem como executar, a não ser que você usasse algum tipo de plugin que o CAPTCHA pipocasse na tela ou alguma coisa do tipo e você desse prosseguimento, tá? E permanecesse na sessão, que é o que importa estar na sessão. Mas o CAPTCHA é um limitador da ferramenta. Então, exemplos, né? User manual, esse carinha aqui, para quem for usar, vai usar a vida inteira. Até porque a gente não fica decorando tudo isso daqui, nem a sintaxe nem nada, né? Tem algumas variáveis já definidas, pré-definidas, né? Que a gente pode usar. Aí tem um objeto chamado sys, todas vêm dela menos o xpath, tá? E tem também a variável do HTTP, header, status, lang, e daqui para baixo os exemplos. Então, o que eu sugiro, se você for usar, você já procura aqui no exemplo a forma de usar, né? Caso contrário, tem que se virar mesmo para poder tentar descobrir como faz. Eu tenho vários exemplos porque eu realmente me virei. O que eu tive que fazer era muito grande e acabou que deu muito trabalho, né? Eu usei uma boa parte do que a gente tem aqui. Usei file, usei expressão regular. No caso de texto eu não usei empty, usei o config, que é o primeiro, né? Eu vou lá para cima que fica melhor. Aí usei HTTP, parâmetro, header, XML, usei XPath, XQuery, não usei XSLT, usei script, usei template, usei case, usei loop, usei while, usei função. Acho que os últimos que eu fiz eu cheguei a usar função, return, call, include, com certeza, try, exit, usei, database usei, dbparam, que são parâmetros para base de dados, se não me engano eu usei, mail não usei, mas eu testei, funciona. Zip não usei, mas testei, também funciona, nem o FTP. Token eu usei, JSON, XML to JSON com certeza usei. Então a grande maioria eu acabei usando aí nos trabalhos que eu fiz, tá? Realmente tem muitos exemplos aqui, né? Formas de usar, tá? Certo? Então aqui é onde você vai, é o seu help. Se quiser imprimir isso logo, não sei se o site não só foge do site do ar, é bem difícil, mas tá. E tem o Javadoc, né? As classes, certo? Definição para os javeiros de plantão, né? Isso aqui resolve para eles, tá? Então é isso relacionado ao site, tá? E onde você vai baixar, ver onde a forma de usar e os exemplos e o manual, tá tudo aqui no site, tá? Sugiro que baixe, já vem aqui, manda imprimir em PDF e guarda, né?
por via das dúvidas. Eu tenho isso em PDF para garantir. E é isso, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente vai abrir já o Web Harvest mesmo e executar, né? Começar a trabalhar em cima dele. Um abraço. Valeu.